Estamos aqui para iniciar a sessão telepresencial do crime de homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, cruel, impossibilidade de defesa da vítima, mais o motivo de ocultação e destruição de cadáver, sendo a ré Elise Araújo Kitano Matsunaga, vítima, o seu esposo, Marcos Kitano Matsunaga. Crime ocorrido no dia 19 de abril de 2020, na residência da vítima. Já foram ouvidas as testemunhas, sendo elas os médicos legistas, peritos criminais, babá, que acompanhava a filha do casal à época do crime, amigos que se relacionavam com o casal e empresários, onde Marcos Matsunaga era presidente de uma empresa. 8 testemunhas para a acusação, 8 para a defesa. Vamos dar andamento, continuando agora o interrogatório da ré, passando para, primeiramente, a promotoria, lembrando que pelo artigo 186, a ré tem o direito de permanecer calada, não fazendo prova contra si mesma, e que isso não seja visto pelo júri como motivo de acusação interpretado com prejuízo. Então, vamos dar a palavra, primeiramente, ao senhor promotor. Boa tarde, excelentíssima. Tá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vossa Excelência, eu gostaria que, primeiramente, pedisse para o advogado de defesa desligar o microfone, que eu acho que está dando um pouco de interferência no áudio. Eco. Pronto. Então, excelentíssima, eu gostaria que a senhora perguntasse para a Elise se ela confirma que era técnica de enfermagem, que trabalhava em um centro cirúrgico, tendo bastante experiência, e se formou em Direito, bacharel em Direito, e tinha completa compreensão em suas matérias, inclusive, especificamente Direito Penal. O promotor pergunta se a ré era técnica de enfermagem e se era também formada em Direito, bacharel em Direito, tendo conhecimento sobre Direito Penal. Sim, eu trabalhava como técnica de enfermagem e também era formada em Direito, era bacharel, e tinha noção a área de Direito Penal. Satisfeito, senhor promotor? Mais uma coisa. Como era o relacionamento do casal? Se tinha brigas, eles costumavam se separar, voltar, se era algo saudável? Queria saber como era essa relação. O promotor pergunta era relacionamento do casal, se haviam brigas e se vocês já estiveram. No início, meu relacionamento com o Marcos era bem tranquilo. Não havia brigas, nem nada. Logo depois, ficou conflituoso. Logo depois de que? Ao decorrer do tempo. Ficou conflituoso. Senhor promotor? Chegaram a se separar, como o promotor perguntou?
Em algum momento estiveram separados? Não, apesar das brigas, não éramos de se separar. Senhor promotor, satisfeito? Então, excelentíssima, eu gostaria de saber se a Ré tinha um conhecimento com o manuseio e utilização de armas de fogo e se sabia que dentro da sua residência continha seu então Marcos. O promotor pergunta se a Ré sabia, era de conhecimento da Ré, que seu marido continha armas de fogo dentro da própria residência e se a Ré sabia manuseá-las. Sim, o Marcos, ele era colecionador de armas. E eu sabia manuseá-las sim. Senhor promotor, Para encerrar minhas alegações, excelentíssima, eu gostaria de saber se a Ré tinha conhecimento do porte físico do seu marido, que o mesmo era lutador de artes marciais. bom, Tipo, senhor se ela promotor, se confirma isso, eles né? eram casados, ela tinha conhecimento. O senhor quer Ótimo, então. reformular a pergunta? Não. Se ele praticava constantemente. Reformulando, então. Promotoria pergunta se o seu marido praticava artes marciais. Sim. Alguma pergunta, senhor promotor? Essas são minhas alegações iniciais, excelentíssimo. Passo a palavra agora ao advogado de defesa da Ré. Boa tarde, senhora juíza. Boa tarde, senhor promotor. Boa tarde. Vamos dar início ao interrogatório. A defesa gostaria de saber, primeiramente, da Ré, se ela está arrependida do crime. A defesa pergunta se a Ré se arrepende do crime. Sim, estou muito arrependida. Na verdade, não era o pretendido por mim. Senhora juíza, eu gostaria de saber se a Ré ela estava com medo, se ela temia a própria vida na noite do crime, levando em consideração o calor da emoção, se ela temia a própria vida. A defesa pergunta se a Ré, no momento do crime, estava temendo a própria vida. Sim, eu tinha muito medo do Marcos me matar, até porque ele me ameaçava constantemente. A senhora era ameaçada de morte pelo seu marido. Sim, E a senhora fez alguma denúncia quanto a isso? não. Alguma pergunta? Advogado. Sim. Estou apenas no início, senhora meritíssima. Eu gostaria, levando em consideração que o relacionamento, eu gostaria de saber da minha cliente, levando em consideração o relacionamento conturbado desde 2010, quando ela descobriu a primeira traição de Marcos, se desde ali o relacionamento nunca mais foi o mesmo. A defesa pergunta a Ré se depois da primeira traição descoberta, como se deu o relacionamento. Nosso relacionamento era normal, apesar dos conflitos. Senhora juíza? Senhora juíza? Sim, pode não. Eu gostaria de saber se a Ré confirma que eles estavam buscando apoio emocional, fazendo assim terapia de casal. Se é Defesa, verdade. se é verídico o fato que antes do crime o casal estava tentando se reconciliar, fazendo inclusive terapia de casal. Sim.
Ele já Satisfeito? tinha... Sim, satisfeito, senhora juíza. Eu gostaria de perguntar, ele já tinha te agredido fisicamente alguma vez ou a primeira vez foi na noite do crime com a bofetada que a senhora relata ter recebido do senhor Marcos? A defesa pergunta se a senhora já havia sido agredida alguma vez pelo seu marido Fisicamente. antes do crime. Senhora Elise. Não. Então, na noite do crime, foi a primeira vez, como a senhora relata, que recebeu o primeiro tapa, a primeira agressão física. É isso? Sim. A defesa pergunta se na noite do crime foi a primeira vez que a vítima foi agredida fisicamente pelo marido. Sim. Por favor. Ele ameaçava tomar a guarda da sua filha? Sim. O seu marido ameaçava a guarda da sua filha? Sim. A última pergunta, senhora juíza, eu gostaria de saber se a ré... Qual o estado emocional da ré durante todas aquelas descobertas de traições, de ameaças? Qual o estado emocional da vítima? A defesa Da pergunta... ré, perdão, da ré. Qual o estado emocional da ré? A defesa pergunta como a ré recebeu as notícias de traição do seu marido. Como ela estava emocionalmente. Abalada, de certa forma. Que eu não esperava isso. Senhor advogado? Sem mais, senhora meritíssima, sem mais. Senhora Elise, a senhora poderia me dizer qual a sua formação? Eu sou formada em Direito. Trabalhava também como técnica de enfermagem. Como técnica da enfermagem, a senhora pode me dizer aonde atuou? Centro cirúrgico. A senhora poderia me dizer como conheceu o seu marido? Eu conheci o Marcos através de um site de acompanhantes. A senhora pode me definir o que é ser acompanhante? Garota de programa. Quando a senhora conheceu o seu marido, vocês se relacionavam de forma pecuniária? Ele pagava pelos encontros? Sim. Logo no início, sim. Por quanto tempo isso durou? 1 ano. E após 1 ano, vocês começaram a se relacionar afetivamente? Sim. Não, logo após 1 ano, não. Logo no início, o Marcos pagava para a gente no site de acompanhantes e logo depois a gente acabou se aproximando. No período que a senhora começou a sair com o senhor Marcos, ele era um homem solteiro ou casado? Ele era casado. Por quanto tempo Eu você acabei... relacionou com ele sendo casado? Pode repetir? Vossa Por Excelência. quanto tempo a senhora se relacionou com o senhor Marcos, ele sendo casado? Durante 3 anos, eu e Marcos, a gente teve uma relação. E logo depois da mulher dele descobrir que ele estava traindo ela se separou dele. Então, vocês casaram em que regime? Comunhão parcial de bens. A senhora sabia do seguro de vida do seu marido? Sim. Sabe o valor? Pode me dizer o valor? Foi 600 mil.
A senhora... Desculpem. Sim. Peço desculpas, voltando. Coisas que acontecem numa audiência telepresencial. A senhora disse que isso agredia. A senhora fez alguma denúncia de agressões? Pode repetir? A senhora falou aqui para o seu advogado que era agredida por seu marido. Existe alguma denúncia dessas agressões? Não. Não. A senhora disse que foi agredida. A senhora disse que foi agredida, mas, entretanto, a única agressão verbal foi correto? Pode repetir? A senhora disse que era agredida por seu marido, mas a única agressão física do crime, correto? Sim. Então, as agressões que a senhora se refere são agressões verbais. Sim. A senhora tinha conhecimento das armas e sabia manuseá-las. A senhora fez algum curso de tiro? Não. Gostaria que ficasse aqui registrado perante todos que a ré não é indiciada criminalmente caso não fale a verdade. Caberá aos jurados, através dos fatos, testemunhas, interrogatórios, optarem pela decisão final. Devido à complexidade do caso e quantidade de testemunhas, o juiz pede um prazo de 10 dias para proferir a sentença. Encerro aqui a sessão.